Não faça o que 90% dos donos de sites fazem ao escolher uma hospedagem. Olá, eu sou José Janailson e neste vídeo irei mostrar o que é até os principais provedores de hospedagem do mercado. Mas o que é a hospedagem? A hospedagem é um serviço em que permite que pessoas ou empresas consigam colocar o seu site na internet, funcionando como alugasse um espaço no servidor. Assim você colocando todos os seus arquivos neles e conseguindo construir o seu site. Os provedores de hospedagem devem dar tecnologias e recursos que permitem que você consiga construir um site de forma rápida e eficaz, além de ter que, como obrigação, deixar o site em 24 horas por dia ligado e também outras normas de segurança, obviamente. Quais são os tipos de hospedagem? Há 5 delas principais, uma delas sendo a compartilhada, a segunda sendo a VPS, a terceira sendo a dedicada, a quarta sendo na nuvem e a quinta sendo gerenciada WordPress ou simplesmente WordPress. A primeira, que é a hospedagem compartilhada, ela é um servidor físico em que, como está no nome, você compartilha com as outras pessoas. Uma das vantagens dela é justamente por ser compartilhada, ela ser mais barata que as demais, mas também as desvantagens, como o menor desempenho e também segurança. Como tem outras pessoas tendo sites no seu servidor, acarreta que pode ter menos desempenho e também segurança, por causa que se um vírus ou alguma coisa do tipo infectar outros sites, ele pode fugir para o seu. Funciona praticamente como se fosse um quarto em que você divide com outras pessoas. Em tese, você vai pagar menos pelo quarto, mas ele vai estar mais bagunçado, de certa forma, assim, tendo menos produtividade, digamos assim. Ele é ideal para projetos simples ou só para testes mesmo, como blogs pessoais, portfólio e essas coisas. Algumas das plataformas que dão eles como planos são a Hostinger e a HostGator. Na segunda, que é a hospedagem VPS, que são servidores privados virtuais, ele também é um servidor físico, em que é separado por servidores privados virtuais, e que você pega um deles, e uma das vantagens deles é exatamente por isso, em que você tem mais liberdade do que fazer, tem mais desempenho, já que compete menos por recursos. Também ele é escalável, e que se você precisar mais de memória, RAM ou processamento, você consegue adicionar mais, não precisando mudar de planos. Só que ele também há certas desvantagens. Ele é relativamente mais caro que o compartilhado e você tem que ter um conhecimento técnico maior, já que você mesmo que gerencia ele, como segurança, algumas coisas de atualização e etc. Ele funciona como se fosse um apartamento em um prédio, onde há vários outros apartamentos, em que você escolhe um deles, obviamente, e que você tem mais controle e consegue colocar móveis da sua preferência, etc. E se você precisar escolher um apartamento maior, é possível. A terceira hospedagem, que é a dedicada, ela é uma hospedagem também físico, em que, como o próprio nome diz, ele é dedicado totalmente a você, ou seja, um servidor inteiramente para você, onde você tem controle total, você tem uma performance muito mais alta e também uma segurança. Só que uma das desvantagens dela também é o custo, já que ele é muito mais caro do que o VPS ou compartilhada, e também você tem que ter um conhecimento técnico maior, já que é você que está a par desse servidor. Ele é um pouquinho mais difícil de ser escalável, já que você tem que comprar hardware para aumentar ele e essas coisas. Ele funciona como se fosse uma casa num terreno, em que você tem a possibilidade de construir mais cômodos, só que ele de forma mais difícil e tem mais lugares para se limpar, remetendo à sua dificuldade técnica maior. Já na quarta hospedagem, que é na nuvem, ele funciona como servidores interligados, em que se um dos servidores desligar ou não parar de funcionar por algum motivo, você não vai perder o seu site, ele vai ficar ali bonitinho, rodando de boa. Uma das vantagens também é que ele é um dos mais escaláveis que tem e flexíveis, já que se você precisar de mais de processamento, mais de RAM, armazenamento e etc., é só você ir aumentando, sem precisar mudar de plano. Uma das desvantagens também é justamente sua escalabilidade, já que se não for feita de forma consciente, pode levar prejuízo de formas desnecessárias. Uma das outras desvantagens da hospedagem na nuvem é a menor privacidade de dados. Há algumas pessoas que ligam muito para a privacidade de dados e as empresas, geralmente, elas dão muita atenção para isso, para que você não perda seus dados ou que alguém invada elas. Mas talvez seja, dependendo da pessoa, talvez seja uma desvantagem para ela. A hospedagem na nuvem é ideal para muitos sites, como e-commerce, blogs e etc. Aqueles sites que precisam mais de um tráfego mais alto. Um dos exemplos de provedores deles, que é um dos mais famosos, é o AWS. A quinta dela é uma hospedagem gerenciada WordPress, onde é uma hospedagem que tem a plataforma WordPress, que é código livre, e também que há muitas vantagens.
Uma das vantagens, já que ela é código livre, tem uma infinidade de temas e plugins grátis ou freemium, e que tem muitos recursos no seu pacote grátis, e se você quiser mais coisas, tem também o pago. Também tem um suporte técnico maior, já que esses provedores eles dão um suporte técnico 24 horas para você. Também há desvantagem em utilizar hospedagem no WordPress, como por exemplo a curva de aprendizagem. E inicialmente muito difícil de você aprender a mexer nele, de certa forma, e também que ele é justamente para o WordPress. Se você não gosta de WordPress por algum motivo, ou não sabe utilizar, e quiser utilizar de outra forma, não é possível, já que é um gerenciador de conteúdo CMS WordPress. Por que utilizar hospedagem WordPress em vez de plataformas como Shopify e Yamp? É inegável que plataformas como Shopify e Yamp sejam muito boas para a construção de e-commerces ou lojas virtuais. Elas funcionam como plataformas tudo em um, onde tem hospedagem, templates prontos, ferramentas incluídas nos planos e etc. Essa simplicidade é muito boa, só que ela há um custo, como por exemplo, uma dificuldade maior em personalizar, já que você fazer uma personalização mais avançada fica muito mais difícil ou quase impossível de implementar. Tipo, pegar um código específico e implementar nela, ou que pode dar muito errado ou não, ou tendo menos plugins também. Também há dependência na plataforma. E geralmente essas plataformas não dão backups, e quando dão backups, você só pode pegar coisas específicas do seu site, como os clientes, imagem, vídeo, essas coisas, mas não o tema, a personalização que você fez. Para você trocar de plataforma, fica muito difícil fazer isso, sendo que você teria que reconstruir do zero ela. Também há um maior custo a longo prazo, como por exemplo na Shopify. Ela, nos planos mensais dela, utiliza dólares em vez de reais, mesmo que no começo seja bom, já que é só $1, no começo vai escalando mais ainda. Tanto que o plano final deles é mais ou menos $2.200, que é algo muito caro. E também tem as taxas de venda. Na Yamp é melhor, de certa forma, já que ela é de graça, você pode utilizar ela de graça. Tem só as taxas de venda, mas pesa um pouco nelas. E também há os temas e plugins. Há plugins freemium lá, obviamente, só que eles são muito limitados, tendo que quase sendo obrigado a pagar por eles para fazer alguma coisa de qualidade realmente. Isso prejudica muito. Tanto que quando eu e meu parceiro Igor Oliver, nós construímos a loja Tronos, nós começamos pela Yamp, justamente por ela não ter mensalidade, né, no começo, e por as taxas de venda não ser tão altas assim, ser mais ou menos. E também ter um checkout bom. Nós tivemos algumas dificuldades neles, como por exemplo nos plugins, sendo uma limitação muito grande. Algumas dificuldades que nós temos foi em próprio personalização, tanto que tinha códigos, né, que eu colocava lá que era muito difícil de implementar ou simplesmente não era possível colocar direito. Também os temas e plugins eram mais limitados do que seria no WordPress, já que tem tema de plugins. Então, a longo prazo, isso custa muito. No WordPress há muitas possibilidades a mais. Tanto que, geralmente, o WordPress é a melhor escolha no início, mesmo que haja um custo de aprendizado maior. Como funciona a hospedagem de um site? Antes que eu inicie a explicação, eu vou ter que explicar dois conceitos importantes para você entender. O primeiro deles é o domínio, que é o nome do seu site, como por exemplo www.seusite.com.br. O segundo deles é o DNS, que é um protocolo da internet chamado Sistema de Nome de Domínios, que meio que traduz o domínio para o IP do servidor onde o site está. O processo começa quando o usuário digita o domínio no seu navegador favorito, como o Chrome, o Brave, o Firefox e etc. O navegador não sabe o que isso significa. Por isso mesmo ele vai perguntar a um servidor DNS o que é isso. Depois disso, o servidor DNS ele vai pesquisar qual IP aquele domínio remete e enviá-lo ao navegador. E também vai ser guardado no cachê. Por isso que depois da primeira busca, geralmente quando você entra no site é mais rápido do que na primeira vez, justamente porque esse IP já está no cachê. Depois disso, o navegador vai procurar o IP, né? vai perguntar para um servidor aquele IP, o servidor vai procurar nas suas partes, nos seus arquivos, o seu site, todo o seu site, e depois vai mandá-lo lá para o navegador. O navegador vai pegar esses arquivos e construir ele todinho. Esse processo acontece em segundos, uns mais rápido que outros, dependendo da otimização que você fez no seu site. Agora eu irei falar sobre os provedores de hospedagens mais famosos do mercado, a Hostinger e a HostGator. A Hostinger, os servidores deles são baseados no Lightspeed, que é uma tecnologia mais moderna
e também mais rápida, tanto que tá no nome velocidade, speed. E também eles utilizam o HPaniel, que é um painel exclusivo deles, em que é mais intuitivo e mais fácil para iniciantes. Os painéis, eles servem para você gerenciar algumas funções da hospedagem. Já a HostGator, ele utiliza tecnologia Apache, que é uma tecnologia mais antiga, só que mais compatível e também uma maior flexibilidade. E também eles utilizam o cPanel, que é um painel mais antigo também, que é o padrão de mercado, onde vários hospedagens também utilizam esse painel. E também eu vou mostrar um comparativo entre um plano da Hostinger e da HostGator. O da Hostinger é o hospedagem gerenciador de preço Premium e o da HostGator é o plano M. Eu escolhi eles basicamente por causa que os preços deles são bem parecidos. Ambas as hospedagens têm CSL grátis, que é uma segurança a mais do seu site, tem um domínio grátis por 1 ano, utilizam o SSD como armazenamento principal e também a possibilidade de migrar para outras hospedagens. Na Hostinger é possível utilizar 25 sites, 25 GB de armazenamento de SSD e também 2 caixas de e-mails grátis por 1 ano. Existem algumas funções exclusivas desse plano da Hostinger, como por exemplo um scanner de vulnerabilidade, também alguns backups semanais e algumas atualizações inteligentes feitas por eles. Já na HostGator é possível usar sites ilimitados, além de 100 GB de armazenamento, 100 GB de SSD, 4 vezes maior do que o da Hostinger, e também usar a caixa de e-mails ilimitados. Um diferencial muito importante que a HostGator tem nesse plano do que a Hostinger é o CDN. O CDN funciona como disponibilizar-se os arquivos do seu site em muitos servidores, para que você consiga utilizar o servidor mais perto da sua região para você ter um melhor desempenho. Enquanto na Hostinger não tem isso nesse plano premium dela. Além de que, se você parar para perceber, os outros planos da Hostinger têm NVMe, que é uma tecnologia mais rápida que SSD, que é mais rápida que o HD. Então, resumindo, a Hostinger ela é boa para velocidade. Se você precisa de velocidade para altos tráfegos, ela é muito boa. Só que você vai ter que pagar um custo a mais por isso. Já na Hostinger é meio que um equilíbrio, de certa forma, já que ela tem um custo-benefício maior, tanto que tem 4 vezes armazenamento do que a Hostinger. Por isso mesmo que nós, da agência IJ, escolhemos a HostGator, para ter um maior custo-benefício e pesar menos no seu bolso. Se você não consegue escolher a melhor hospedagem ou criar um site, não se preocupe. Acesse agênciaij.com.br e solicite o seu orçamento. E esse foi o vídeo. Até mais.